Cris, por que tanta gente acha que governança é coisa para empresa grande? Por que será? Eu acho que às vezes é porque o manual é grande. Será que é isso? Não sei, perguntei primeiro. As pessoas acham que tem que ir grande porque tem muita coisa, tudo custa muito caro e tal. E na verdade elas se esquecem de que quando você tem valores bem combinados, é o que sustenta a governança, que pode ser na dose certa. Você está dizendo então que uma governança enxuta pode funcionar? Isso, aquela governança que é adequada para aquele tamanho, customizada, com práticas simples, bem aplicadas, funcional. Eu acho que esse é o segredo. Mas por que tem tanta resistência então? Eu acho que é porque o pessoal pensa muito em custo, né? Parece que governança é custo, parece que governança trava, que é burocrático, que é pesado. Eu não tenho condição de comprar isso. Mas quando você compra aquilo que é essencial, ela fica muito mais leve. E qual é o maior erro na implantação da governança? É exatamente querer comprar tudo de uma vez. E é isso que é o principal ponto, né? Aquele vendedor de práticas de governança, ele não tira, além de tirar da prateleira, ele tira a prateleira inteira. Claro que isso assusta todo mundo. E tem saída para aplicar uma governança que não seja essa engessada, com a prateleira completa? Comece pequeno, em doses homeopáticas, faça aquilo que é essencial e com disciplina. E tenha a verdadeira noção que governança é como se fosse uma vacina. Na dose certa, ela fortalece. Estamos começando mais uma edição do Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falar da governança que dá certo, aquela que nasce dos valores e não só dos manuais. Porque a questão não é o tamanho da estrutura nem o peso das regras. Isso já diz há algum tempo, Cristiano. É a essência do que se pratica. A governança que funciona é aquela que cabe na alma do negócio. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Gostei desse negócio de alma, viu? Bonito, né? Qual é o tamanho da alma? E humaniza um pouco o negócio, né? Eu acho que humaniza, traz para perto, traz para o tamanho ideal, né? Então, como é que a pessoa, que o sócio pode entender melhor que ele precisa melhorar a governança? Primeiro que ele precisa saber que ele já tem uma governança, que você já falou aqui, né? Uhum. E como é que ele pode entender melhor o que falta nessa governança e buscar isso? Um dos primeiros episódios que a gente gravou é o que é governança. Se não for, acho que foi o primeiro, talvez. Eu acho o que é governança, né? E bem lembrado, governança é o jeito como as coisas acontecem por aí. Todo mundo tem governança. O que as pessoas querem é melhorar o seu grau de maturidade de governança, né? O que assusta todo mundo, e passa semestre, passa ano e eu vejo que isso continua vivo. O que assusta todo mundo, ou grande parte dos empresários, dos líderes, é imaginar que a governança ela engessa, ela vai burocratizar, ela custa muito caro, né? Tem que ser implantada de uma vez só? Tem que ser implantada. É porque se a gente até dá para a gente poder voltar naquele episódio lá, se a gente pudesse acrescentar alguma coisa, não sei se está lá ou não, não me lembro agora aqui. É importante você acho que voltar vale lá e você assistir. Mas para acrescentar alguma coisa naquele, ao mesmo tempo que a gente fala que governança ela é o estado do que acontece, você tem que saber exatamente qual é a real necessidade que você tem de mudar o seu processo, o seu procedimento, a sua ferramenta, a sua área de pessoas e assim por diante. Eu acho que tomar a consciência daquilo que você precisa comprar é que é o grande dificultador do empresário, do sócio entender, e aí isso pode
pode fazer frente a essa história de que governança é só para empresa grande, é só para quem tem já uma estrutura e tem condição de comprar mais estrutura. Não é por aí. Mas a culpa será que não é dos consultores, facilitadores que já chegam com tudo de uma vez só? É. Ou de qualquer um. Todo mundo é consultor que chega de uma vez só. Eu acho que aquele que lê lá o manual, sabe que eu sou um grande defensor disso, né? Aquele que coloca o manual em cima da mesa é aquele que assusta todo mundo. Né? Você não pega um manual, você compra um carro, vem com o manual, tem lá 400 páginas do teu manual, né? Você faz o que com aquilo? Né? Consulta quando precisa. Especificamente, apareceu uma luzinha, opa, essa luzinha quer dizer o quê? Legal, troca isso aqui. Você vai lá, troca e reforma aquilo que apareceu, para você poder manter o teu carro em dia. Eu não sei se é a melhor metáfora, mas a caricatura, mas quem está escutando já entendeu. Ajuda. Né? Os manuais são carregados de tudo o que um carro precisa para ter uma disposição de um desempenho, né? Não é isso. Ninguém consegue comprar tudo isso e nem é viável que você faça isso. Vou dar um exemplo. Eu gosto de sempre trazer exemplo. Vou trazer um exemplo que eu acho que ilustra bem. Eu tomei contato com um cara que fazia um tempo que eu não falava com ele, uns 15 anos, 10, 15 anos, e eu acompanhei a trajetória desse executivo, dono de empresa, durante, os quase 30 anos que ele esteve à frente da operação. Ele começou bem pequenininho lá atrás e terminou abrindo capital. Uma trajetória bem interessante. Começou pequeno, saiu comprando diversos M&As, saiu do Brasil, foi para fora, colocou filiais no mundo inteiro. Uma baita história de sucesso. Saiu da vida executiva, foi para o conselho, viveu como conselheiro, tem outros negócios. E aí encerrou esse ciclo dele. Hoje continua ajudando várias pessoas. E encerrou o ciclo. E aí eu tive uma oportunidade de assistir uma palestra recente dele, que até me inspirou para reanimar esse tema, e foi muito legal escutar o que ele falou. Então ele pegou o microfone, contou toda a trajetória dele, e aí ele falou o seguinte: olha, se eu tivesse que fazer um resumão geral, o que são pontos de destaque? Todo mundo aplaudindo por ele ser um empresário de sucesso, um executivo de sucesso, uma empresa que começou familiar, de dono, tudo isso. Se eu pudesse trazer assim, os principais pontos de destaque, o que eu diria? Aí ele falou o seguinte: quando eles se uniram lá atrás, e aí estou falando década de 80, final da década de 80, todos os sócios que estavam começando, eles eram acho que 5, meia dúzia. Nenhum deles acreditava na tal da palavra governança. Eles eram todos contra esse negócio de isso aí não funciona, não interessa. Eles, na verdade, ele até verbalizou lá, a gente não gostava dos manuais de governança, que naquela época ainda eram muito precários. O próprio IBGC, que foi quem capitaneou essa frente aqui no Brasil, foi trazer um manual na década de 90. Se não me falha a memória, 97 foi a primeira edição lá do manual, né? Mas ele estava olhando os manuais de fora do Brasil. E os sócios eram meio avessos isso aí. Não, isso aqui não funciona, a gente vai gastar dinheiro com isso, não precisa disso, tal. Eles eram uma empresa de sócios pequenininha lá atrás. Só que eles tinham duas coisas que ele falou que eram muito importantes. Eles tinham um alinhamento em relação ao futuro que era fortíssimo. Todos eles pensavam muito parecido o que eles queriam lá na frente. E a segunda coisa que ele falou que eles tinham, assim, ao mesmo tempo que a gente sabia onde a gente ia chegar, a gente sabia que a gente tinha valores que eram muito sólidos, inegociáveis, para saber que a gente tinha que caminhar até lá, até o futuro, né? E eles foram trabalhando e o negócio foi crescendo. Quando a empresa estava, ele falou assim, quando a empresa estava num ponto que a gente já não conseguia mais controlar, que aí tinha que ter outras pessoas, tinha que ter outros processos, ferramentas, foi aí que a gente entendeu que, junto com o nosso alinhamento de futuro e os nossos valores, a gente precisava de uma governança. E vocês querem saber? Falou para a plateia. E vocês querem saber? Foi o que salvou a nossa empresa. Foi uma governança. Aí ele falou, mas presta atenção, uma governança no tamanho certo.
uma governança justa, né? A gente comprava aquilo que era essencial. Eu me vejo falando isso há uma década, né? Por isso que eu gostei muito da fala dele, né? A gente comprava aquilo que era o essencial, a gente comprava aquilo que era a medida certa para fazer com que o nosso alinhamento de futuro perante os nossos valores funcionasse naquele momento. E assim a gente foi dando um passo de cada vez, né? E assim A tal da você traz aqui o momento em que a governança pode ser introduzida numa empresa. A governança desse pacote. Como disse você, já existe, né? Que é justamente quando você já não está mais sozinho dando conta. Quando você está perdendo a mão. Não é só lá, o quanto antes, mas assim, tem algum momento, o que ele quis dizer, né? Que em algum momento, com o crescimento, você vai perder a mão. Você não vai dar conta. Uma empresa que fatura X, ela se organiza. A que fatura 5X vai se organizar de um outro jeito, você precisa de recursos, senão você não consegue ser competitivo e se manter. Então ele frisou, eu até devia ter gravado isso, quem sabe um dia eu convidar ele para dar esse depoimento aqui para a gente. Seria né? Ótimo. Ele trouxe de uma maneira muito simples de que, baseado no alimento futuro e nos valores, a governança em dose homeopática, essencial para cada etapa, a palavra que ele falou, que salvou o meu negócio, foi o que deu viabilidade para a gente poder continuar, né? E eu acho que esse depoimento, para mim, ele funciona nos meus ouvidos como música. E é algo que faz parte uma espécie de uma pregação que eu faço. Que está tudo certo com os manuais, o problema é com o leitor do manual. Esse, para mim, é o ponto, né? Então você não vai ir no supermercado e vai se abastecer de tudo. Você vai comprar aquilo que você consome, que é necessário, que é essencial para você. E que você pode. E que você... Não Perfeito. E o que você pode. O que você dá conta, o que você pode comprar e o que você dá conta de comprar nesse momento. E de consumir. Então, se você for dando esse passo e sempre for caminhando dessa forma, você vai trazendo aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. Você vai implementando os processos, você vai aumentando a maturidade da governança em doses homeopáticas. A alopatia não funciona. A alopatia, ela vai servir no mesmo sentido daqueles que dizem a governança engessa, a governança é burocrática, ela é pesada, não tem estrutura. Isso nós já falamos aqui também, é a origem. Você volta lá para a origem da briga entre sócio e executivo, naquela teoria da agência, onde a teoria da agência fala assim, puxa vida, eu sócio, tenho que comprar um monte de coisa que eu não quero, porque agora eu saí da gestão e tem lá os executivos que estão tocando, eu quero saber, eu tenho que dar... e se ele for para um caminho que eu não quero... Já discutimos isso também, baseada nas regras de empresa de capital aberto, tal, que tem que ter isso mesmo. Agora, para essa empresa familiar, para a empresa pequena, não. E eu achei muito bacana o que ele trouxe, né? De que era super importante isso. E eu estou vivendo um exemplo, na verdade eu vivo todos os exemplos dessa natureza. Eu estou lembrando de um exemplo agora, para poder ilustrar aqui, que se esse sócio aqui dessa empresa onde eu estou auxiliando escutasse essa pessoa falar, talvez ia me ajudar muito num caminho que eu tenho que percorrer nessa empresa. Vou trazer aqui para ilustrar. Uma coisa assim, bem próxima do que não deveria ser. Né? Tem uma empresa que eu atuo, estou chegando lá agora, estou mapeando tudo isso e já vou tentar mudar o rumo daquilo lá. Um CEO, que é sócio também, super empolgado, saiu comprando um monte de coisa. Então, comprou coisas de treinamento em RH, comprou atuação na área financeira, comprou consultoria para poder fazer um overview geral, comprou consultoria estratégica, comprou consultoria para área de vendas, para o RH, foi fazer quais são os riscos que eu tenho na minha empresa, tal, tudo aquilo que a gente percebe que os manuais de governança elegem como práticas de governança, boas práticas de governança. Final do resultado, ele está com um calhamaço de, 700 ações que ele tem que fazer na empresa dele, porque ele foi olhar para todas as áreas, olhou compras, olhou operação, olhou financeiro, pessoas, comercial, risco, olhou tudo.
E aí ele está com 700 ações, fez lá um baita no mapa, tem um diagnóstico, muito bem feito, por sinal das contas. Eu acho que a fotografia, quando você comprar a empresa dele, compara com o benchmark do manual, a fotografia tá boa, tá boa. Mas ele está com aquela sensação de que ele tem que comprar esse caminhão inteiro de reforma para poder ter uma empresa de sucesso no futuro. Aí ele tem que contratar um caminhão de operários para fazer isso também, não? Aí o que está acontecendo? Ele está olhando agora para dentro de casa e vê assim, mas puxa, a população que eu tenho aqui, mas não tem nem de longe a competência para fazer tudo isso andar. Ele está começando a perceber que mesmo que ele faça uma tentativa de comprar ferramenta, processo, tá, ele não tem dentro de casa uma estrutura que vai absorver e vai dar conta de comprar. De uma vez só, né? Mas nem de longe. E aí, pegando a fala desse empresário, né, que cairia para ele como se fosse música para os ouvidos, olha, em vez de você ter 700 ações, comece com umas 20 ações. E já é bastante, né? Comece com umas 20 aqui. Pega aqui, ó, nessa área aqui, uma ação ou duas em cada área. Você quer começar com todas as áreas? Tá bom, pode. Quer escolher começar só com essa também pode. Mas o cara, você está ansioso, quer ver tudo caminhando? Tá bom, mas comece devagar. Para essa área aqui eu vou resolver primeiro fazendo isto. Para essa outra área eu vou fazer isso e isso. E assim por diante. Então, essa dose homeopática, essa simplicidade, ela vai gerar um custo que cabe no teu bolso. E ela vai gerar, se for seguida com disciplina, nossa, um grau de melhoria gigantesco. Qualquer coisa que você coloque como prática de boa governança na tua empresa e siga, e faça, e execute, gera uma transformação muito grande. Então o recado desse palestrante, né, desse empresário que estava curtindo uma onda de palestrante ali, é o seguinte: olha, não precisa comprar muita coisa, compre uma ou duas, mas siga com disciplina o que você comprou. Comprou um CRM lá, etc., né? Usufrua do que você comprou na plenitude que você conseguir, né? Isso que vai trazer o teu resultado. Não precisa comprar aquele CRM gigantesco, compra um que cabe no teu negócio. Não precisa ter aquele CRM com 500 funcionalidades. Compra aquela... Estou falando CRM porque é um exemplo que me veio, estou lembrando dele falando lá, e quem nos escutando aí sabe também, que vai te dar um funilzinho de vendas ali bem tranquilo e vai fazer com que você melhore muito a gestão do teu cliente. Esse passo a passo, essa dose de você poder fatiar e pensar de maneira homeopática é exatamente o que está matando esse CEO de ansiedade mediante o que gente de fora disse que ele precisa fazer. Ele está com... Como é que eu posso dizer para você? Vira fala raiva, né? Mas não tá vira com um problema? baita de um problema em cima da mesa Que da seria a tal da solução, governança. né? Você tem que ter governança, tem que ter governança. Né? Tá com um calhamaço de 700 ações e não sabe o que faz com isso. Entendeu? Entendi. Agora, adianta comprar, mesmo que sejam soluções pequenas aqui e ali, sem que os sócios coloquem no papel aquilo que você sempre diz que é importante, que é o acordo de sócios? Não. Eu acho que tem coisas que são importantes. Os valores, como diz o palestrante, são importantes. A visão de futuro é importante para saber, pô, estamos indo para o mesmo caminho, você quer ir para cá ou quer pra... Mesmo que mude. Eu me lembro que a gente gravou uma vez, né? Visão de futuro é bom você estar atualizando o tempo todo. Eu tenho uma visão hoje. Pô, daqui a 5 anos eu posso ter uma visão diferente. Não, e a gente muda, e o mercado muda também. Tudo né? muda. Então, assim, de vez em quando, né? Se você é casado, peça o seu cônjuge em casamento de novo para ver se ele aceita. Não é? Ó o perigo. Não, eu tenho medo de fazer isso aí. Vai que não, né? Mas se você tivesse coragem para fazer isso, você vai saber que você está sempre atualizado, está caminhando para o mesmo lugar. É mais ou menos por aí. Sócio não é que nem casamento, né? Uma vez um sócio falou para mim, né? Cara, sócio é que nem casamento. Não, não é não. Casamento, você se divorcia, é tudo tranquilo. Sócio é difícil de divorciar. Custa muito mais caro. Eu acho que a visão de futuro, o alinhamento do futuro e os combinados é algo que tem que estar posto de maneira muito clara para todo mundo. Se você pega isso, se você tem isso instituído,
Seja você numa sociedade pequena ou grande, com ou seja, multifamiliar comece por aí, ou não. né? Comece por aí, sim. Por aí. Saiba o que você quer e combine como é que você vai querer que a relação de vocês funcione. Deixe combinado, o que pode, o que não pode. Para quem também quiser ver, vê lá o nosso episódio sobre acordo de sócios. Está lá também isso aí, né? Se isso tiver escrito e combinado, comece a fazer reformas, eu gosto de chamar de reforma mesmo, em doses homeopáticas. Vá comprando aquilo que você precisa de acordo com o teu bolso, de acordo com o momento da tua empresa. Mas aí, como saber assim, qual é o momento, qual é o ritmo de implantação de cada pacote, digamos assim? Você sabe que essa é uma das coisas que eu mais faço, né? Porque todo mundo vai estudar, vai fazer curso de governança, pega uma manual, se assusta com o tamanho. E aí é como se você tivesse aqui, calma, cara, o que tá escrito aí tá tudo bem. Não estamos falando do que está escrito. A gente tem que entender como é que você pinça o que está escrito no teu momento e quando. Né? É isso. Parece que mesmo com as coisas escritas, a gente não consegue ter autodidatas o tempo todo. Você precisa de ajuda de alguém que vai escutar para implementar o processo. Assim, primeiro isso, depois aquilo. Casa de ferreiro, espeto de pau, tem aquelas coisas todas. É muito saudável que uma empresa tenha. Inclusive, essas empresas todas que fazem esse diagnóstico, isso é interessante, é importante. Mas tem que saber comunicar. O ponto é, se você joga o livro em cima da mesa e coloca para o dono, ele assusta. A governança vai virar tudo isso que é cara, é pesada, é burocrática, não funciona, não dá. Aí já fica preconceituoso, né? Eu já não quero isso. O que não dá para abrir mão? Você tocou no assunto. A visão de futuro e os combinados do que pode e o que não pode. Isso eu acho que é o essencial do essencial. Não dá para abrir mão. Depois que você fez isso, e a gente está com isso claro, aí sim, o mergulho faz com que você levante 700 ações. Legal, vamos começar por essas 10. E aí você vai direcionando isso. No fundo, Vanusa, é um trabalho muito de equalizar expectativas, né? Que no fundo geram bastante resultado. Quem trabalha orquestrando tudo isso, já vi comentários do tipo, lembrei uma coisa aqui agora. É muito difícil você tangibilizar o resultado que essas práticas trazem. E talvez seja um pouco mesmo. Quando você vai lá fazer uma engenharia financeira, uma engenharia tributária, o resultado aparece de maneira imediata. Pronto, é matemático, né? Essas coisas elas são um pouco mais difíceis de tangibilizar. Mas quando você tem lá os números que já são bem tratados, você já consegue identificar os indicadores e tal, e você compara depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí sim fica muito mais fácil de você olhar o retrato e ver como que isso ajudou a nossa operação. Mas o dono não sabe disso. Tomar uma linha de recurso, tomar um recurso no banco, fazer uma saída lá para as linhas financeiras, alongar uma dívida e tal, isso é uma coisa que ele percebe de imediato. Fazer uma redução de custo, mexer nas despesas, cortar isso aparece muito rapidamente. Porque aparece nos números, porque está ali, você identifica no mês seguinte no relatório, você está enxergando isso. O processo que vai permitir com que você seja competitivo lá na frente para uma estruturação maior, ele também leva um tempo maior, mas não é um tempo gigantesco. Passa 6 meses, 1 ano, você já enxergou. Entendeu? Você enxergou. E o ponto que a gente já tratou aqui, mas eu acho que vale a pena trazer de volta, é a questão dos conselhos, né? Nesse pacotão, às vezes, mesmo que não se aplique o pacote completo lá, o manual inteiro, é bem comum oferecerem com frequência a formação de um conselho, quando a empresa ainda não está, às vezes não está preparada. Em muitos casos não está. Eu mesmo já fechei. Eu mesmo já fechei vários conselhos e depois a gente abre na frente quando tiver parado. É porque, assim, tudo também é negócio, virou negócio, né? Tem muita gente tratando o tema e tem muita gente que acha que é preciso ter o conselho para você poder... Governança não é que é sinônimo de conselho, mas ela anda ao lado. E isso que é interessante, né? Os manuais não dizem isso. Quem lê o manual acha que é isto. Porque faz parte do mercado. Então, quando você pega um manual de governança para ler, está lá, está muito claro.
para você ter mais governança, por isso que acho que essa palavra, a gente deveria abolir essa palavra, trocar por alguma outra coisa, né? Se você colocar ali por melhorias de gestão, é que não é só gestão, porque tem a ver com sócio, mas se você colocasse, funcionaria super bem. Então o que os manuais fazem? Olha, eu te dou aqui várias práticas que você pode adotar se você quiser melhorar o teu negócio. Tem prática para as pessoas, tem prática voltada para o sócio, tem prática voltada para a família, tem prática voltada para a gestão, tem práticas que são as políticas que você pode descrever. O manual é bem claro. E em nenhum momento está dizendo que governança precisa da estrutura de um conselho. Não está escrito isso lá. Está escrito sim que uma das estruturas, um órgão principal para orquestrar é o conselho. Isso sim está escrito lá. Agora, se você chega num ambiente, você vê que esse ambiente ainda não está conseguindo usufruir dessa estrutura, desse órgão que é o conselho, por que eu estou fazendo isso daqui? Vamos fazer algumas coisas que eu preciso primeiro fazer antes e depois a gente volta, se for o caso, a ter isso aqui. Bom senso, estabelecer prioridade, comprar em dose homeopática, tudo isso que aquele palestrante estava dizendo, né? Engraçado que ele mesmo relatou que durante muito tempo eles não tiveram conselho. Eles decidiam tudo entre os sócios. Depois ele precisou ter um conselho, depois ele teve conselheiro independente. Teve um momento que eles fizeram 8 aquisições na linha do tempo. Poxa, foram buscar inteligência de fora de M&A, trazer uma pessoa que já viveu isso lá e tinha que fazer compras de negócios que era fora do país. Foram trazer um cara que já tinha experiência de fazer M&A nos Estados Unidos, na Europa e tal. Então, foi o exemplo interessante de como a boa prática de governança deve ser agregada ao teu negócio. Mas durante muitos anos a gente resolvia entre a gente, quando precisava de uma opinião, trazia um cara de fora que tomava um café com a gente lá e dizia que se estava certo ou estava errado, dava uma contribuição. O órgão conselho ele veio um pouco mais lá adiante, né? E aí ele falava, e engraçado, Vanusa, que ele falava isso e todo mundo aplaudia e concordava. E eu conheci muita gente dali que eu vi que estava aplaudindo, poxa, mas o cara não segue isso daí. Então, foi muito rico ele ter colocado isso, porque acho que é o que os sócios de empresa precisam ouvir. Mas esse consenso que parece que essa empresa tinha, é porque os sócios tinham uma afinidade também, né? Isso, eles estavam afinados. Super afinados, super alinhados. Estavam alinhados no presente e estavam alinhados com o que eles queriam para o futuro. E os valores eram também bastante alinhados. Porque se também não tiver isso, aí eu quero ir para a China, você quer ir para os Estados Unidos? Bom, peraí, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos comprar o que para ir para onde? Né? Isso estava bem alinhado. Porque algumas empresas podem estar afinadas relativamente, mas não ter ainda um acordo de sócios e aí a coisa desandar, né? Pode desandar depois, porque, como diz você, as pessoas mudam. Então, antes de pensar num conselho, tem que pensar em escrever e ver se está todo mundo andando no mesmo passo. Eu estou vivendo um exato momento onde a gente colocou um acordo de sócios, se lá tinha bem claro, regra de entrada, regra de saída, a gente está usando um acordo agora, 4 sócios, um não quer mais estar junto, quer fazer outra coisa. Tem 6 anos isso. Ele fez um acordo, ok, vamos seguir. Quando está no 3º para o 4º ano, fala, poxa, eu não sei se eu quero mais isso, eu quero fazer outra coisa. E está tudo certo. O acordo está lá, está prevalecendo, tem uma regra, um caminho a ser seguido quando um sócio quer sair. E se tiver que pode ou não pode entrar um outro, está tudo escrito, está tudo combinado. Está fluindo bem tranquilo. Né? E não tem conflito, né? E não tem conflito e dá o direito do sócio de querer fazer uma outra coisa, diferente do que ele disse há 5 anos atrás. Claro. Não tem problema nenhum, né? Mas o combinado tem que estar combinado e tem que estar sendo, como é que é? Repactuado de vez em quando. E os valores também tem que estar juntos. Se isso estiver firme e você tiver apetite para comprar o que você precisa na dose certa, é o que esse cara estava dizendo que foi a chave de sucesso para o negócio onde chegou. Negligenciavam o baita do cadernão manual que era muito burocrático, mas entenderam que
pensando coisas desse manual, isto foi a essência para o negócio. Foi essencial para o negócio. Você falou, a gente começou falando que muitas empresas têm esse preconceito com a governança, com todas as ferramentas que vêm junto, enfim. Mas daí a gente também disse que muitos dos mentores, aconselhadores, enfim, são responsáveis por isso. Não parece um negócio meio autofágico, né? A pessoa ela quer impor tanto e vender tanto que ela vai matar o cliente dela. Mas não está na frente de um palmo do nariz? Uhum. Não parece isso? Mas você pergunta, sim. E o que você faz com isso? Sei lá, parece. E interessante isso, porque se a gente pensar em vendas, né? De quem que você compra? De quem te traz soluções dentro daquilo. Não adianta a pessoa te oferece 10 sapatos. Você pensa assim, daí você na hora compra os 10 sapatos. Aí você pensa, não volto mais naquela loja, porque aquele cara vai me vender 20 na próxima e eu não preciso dos 20. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos você tem que realmente pensar em solucionar e não trazer mais problemas. É isso daí. Eu acho que quando a melhor governança é aquela que né, os ditados populares são bons para isso, né? Para cada pé cansado tem um chinelo velho, não é isso? Quando você vai comprar lá o teu sapato, você não compra nem um número menor e nem o maior, né? Os dois fazem mal para o pé, não é isso? Então, esse tipo de governança na dose certa, você não percebe a burocracia, você não percebe o custo da forma como todo mundo elege como foco de resistência para você poder comprar as práticas, né? A governança que funciona, ela não ocupa espaço demais, ela ocupa um espaço justo, né? Ela respeita a tua condição, o teu momento, e sobretudo respeita a essência dos líderes ou dos sócios, né? Aquilo que eles têm como essência e como visão. Poxa, se você romper com qualquer um desses pontos, eu acho que você vai virar mais um que vai dizer que a governança ela burocratiza, ela é pesada, e a chance, como esse palestrante disse, de lá no início você colocar descrença nisso era muito grande. Ela é grande. Então tem saída para o sócio, para o empresário que tem um certo preconceito com a governança e ele pode entender que aquilo vai ser bom para ele. Eu acho que sim. Ele tem que moderar o apetite das coisas. Deixa tudo bem alinhado e combinado no essencial. E vai com calma. Não precisa dar o passo maior que a perna para você poder implantar um monte de coisa porque você leu. Sabe quando você faz um curso e volta empolgado? É até bacana isso. Você faz um curso de alguma coisa e fica legal, volta super empolgado. Quando você deixa passar, abaixa um pouco, dorme 1, 2, 3 dias, você fala, legal, mas o que é viável fazer é isso aqui. Você tem um choque de realidade, não tem? Tem. Você sai e fala, puxa, se eu tivesse isso, tal, seria bacana. Mas o choque de realidade, ele tem que estar presente. E aí, com isso, eu acho que você consegue dosar aquilo que você precisa ter. A governança é aquela que compra, é aquela que vai fazendo pequenas mudanças e você aproveita o máximo possível daquilo que você está comprando com disciplina, usando lá a ferramenta, usando a prática. Você está colocando um monte de coisa e não está usando, periga a tua governança estar exagerada. Bem, né? Legal esse papo, hein? Gostei. Tudo na medida certa, equilíbrio, né? Praticidade, tem que ser prático. Aonde precisa mais. Eu acho que isso é bom para a vida também. Obrigada, Cris. Se você gostou desse episódio, conta pra gente. Escreve aqui o que você achou. Se você acha que precisa ter um pacote maior na hora de acessar aí uma empresa, né? Ou não, ou é como o Cris, se você concorda com o Cris, que precisa ser aos poucos. E deixa as suas sugestões, além da sua avaliação, a gente vai gostar. Indique para os amigos, isso é muito bom. Obrigada, Cris. Obrigado. Até você. Mais, gente. Obrigado, Vanusa. Tchau.